Colossenses capítulo 2, versículo 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Porque, ainda que esteja ausente, anteriormente, o escritor desta carta afirmou de que a Igreja de Cristo, que estava na cidade de Colossos, não o conhecia de vista. Não se sabe o motivo por que Paulo não fez nenhuma visita àquela igreja, apesar de que aquela comunidade cristã ter recebido o apoio do apóstolo desde os seus primeiros momentos, seja por meio de Epáfras ou por outros cooperadores do ministério de Paulo. O apóstolo era um ministro do Evangelho muito ocupado na obra de Cristo Jesus e nos cuidados com as igrejas por ele fundadas. Talvez esse fosse o motivo da sua ausência e porque não tinha ido a Colossos. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, no momento, ao que tudo indica e conforme as tradições cristãs, o apóstolo se encontrava preso, possivelmente na cidade de Éfeso. E conforme ainda alguns comentaristas, ele estava planejando justamente esta viagem para Colossos para conhecer pessoalmente aquela igreja e para que os irmãos e as irmãs o conhecessem pessoalmente, de vista também. E por se encontrar preso pelas autoridades romanas, é que ele não pôde realizar tal viagem missionária àquela cidade. Em outras ocasiões também não foi possível chegar até aquela igreja, motivos esses que não são citados nesta carta. É provável que os opositores de Paulo o acusassem pela sua ausência nessa igreja, como se ele não desse o devido valor à comunidade cristã que estava na cidade de Colossos. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. O apóstolo relata o seu grande desejo do mais íntimo do seu coração, que era justamente estar presente com os irmãos para desfrutar da presença de Deus, manter comunhão com eles e pregar a palavra do Senhor entre todos eles. O corpo de Paulo estava na prisão por defender o verdadeiro cristianismo e a causa do reino de Cristo. Porém, seu espírito se sentia livre para, num pensamento, se fazer presente com a Igreja de Cristo
naquele lugar. Essa expressão retrata o anseio e o anelo do servo de Deus em compartilhar com todos eles as bênçãos da graça de Deus em Cristo Jesus para com todos os seus remidos. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me. Paulo se via em espírito no meio do povo de Deus, em desfrutar plena comunhão com todos os seguidores de Cristo em Colossos. Ou ele expressa sua grande esperança de ainda poder fazer isso em breve. O que se percebe é que, fosse como fosse, era grande a alegria do apóstolo por saber que podia sentir a comunhão de espírito entre ele e os remidos de Cristo naquela cidade. Era como se, em visão ou revelação, o espírito de Paulo se achasse no meio da igreja, glorificando a Deus, juntamente com os remidos do Senhor Jesus na cidade de Colossos. Porque, ainda que esteja ausente, contudo, quanto ao corpo, em espírito, portanto, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem. Epáfras, Tíquico, Onésimo, Arquipo e outros cooperadores de Paulo eram seus olhos na igreja de Colossos, para fazê-lo saber de tudo, como se comportavam aqueles que serviam a Cristo naquele lugar. O apóstolo fazia questão de tomar conhecimento de tudo que ocorria nas igrejas por ele fundadas e também naquelas que eram supervisionadas pelo seu ministério, que era o caso de Colossos, porque na realidade Paulo não participou diretamente da fundação daquela comunidade cristã, mas aquela igreja fazia parte de sua supervisão e de seu ministério através dos seus amigos, cooperadores e auxiliares. Por fim, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem e firmeza da fé em Cristo. As notícias trazidas ou enviadas por Epáfras e por outros missionários enviados por Paulo era de que a igreja de Cristo na cidade de Colossos era movida pela fé genuína em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E isso deixava o apóstolo Paulo cheio de alegria na sua alma e no seu espírito e no seu coração. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.